Boa noite a todos. Já chegou, você já está aqui. Vamos começar nossa live, que vai falar um pouquinho sobre o yoga, né? Como ele pode nos ajudar nos momentos mais desafiadores da nossa vida. E é isso, eu vou chamar aqui a Lu. Peraí. Acho que é aqui. Para a gente conversar um pouquinho, contar a história incrível dela, compartilhar. Oi, meu amor! Oi, boa noite, tudo bom? Como você Boa tá, Bárbara? noite! Tudo bem, e você? Tudo Comenta aqui. bem também. A minha câmera não está muito boa, peço desculpas, mas acho que vai dar Não para a tem gente falar. problema. Estamos te vendo, lindíssima. Deixa eu melhorar aqui o ângulo. Como está aí? Como está a Bahia? Tá ótimo! Agora entrou um ventinho bom, tá muito gostoso aqui. Ai, que delícia! Aqui no Rio também está muito bacana, porque não está chovendo, a gente não gosta de chuva, né? E aí está um tempinho gostoso. Ai, que bom! Olha, quero começar te agradecendo por compartilhar um pouco, né, da sua vida com a gente, da sua jornada, que é tão linda, tão inspiradora. Então, queria começar de verdade, te agradecendo por se abrir, né, e compartilhar, e ser uma inspiração para todos nós, porque você me inspira diariamente, e agora vai poder inspirar mais pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Então, obrigada, viu? Eu que agradeço, é super importante a gente entender que cada um tem uma jornada, né? E eu falo para você, né? A gente vai estar aqui compartilhando um pouco da nossa, mas eu tenho certeza que a gente consegue aprender imensamente com cada pessoa que entrar nessa live, porque cada um tem uma história incrível, com certeza também já passou por um momento desafiador e teria aqui vários motivos para a gente para compartilhar com esse pessoal todo os desafios enfrentados e os aprendizados, assim como a Hum. gente. Com certeza, até porque os desafios não vêm em vão, né? Eles vêm para que a gente aprenda alguma coisa. Então, com certeza, Lu, estamos todos nesse processo, né, de aprender um com os outros, com certeza. Bom, então, quer se apresentar para quem não te Quero. conhece? Então tá, vamos lá. Eu sou Lúcia, eu moro no Rio de Janeiro, né? Eu tenho 43 anos e vou contar um pouquinho da minha história e do meu desafio há 2 anos atrás, praticamente há 1 ano e 10 meses. Eu trabalho há 23 anos numa empresa de mercado financeiro, de tecnologias voltada para o mercado financeiro, e eu sempre fiz parte do time comercial. Então, sempre estive em contato com pessoas que estavam sempre procurando aquele pronto do dia, aquele imediatismo. Tá? Eu nunca Sim. tive muito tempo para parar, para pensar, para refletir. E aí eu pude ver que há 2 anos atrás a vida me colocou na parede e eu tive que parar e ressignificar um monte de coisa. Então a minha jornada de vida sempre foi muito trabalho, muito estudo, 2 MBAs na cabeça, uma longa jornada corporativa, sempre muito atenta à família, aos amigos, a viajar, a me divertir, a espiritualidade. Eu sempre fui uma mulher de muita fé, sempre busquei muito a minha interiorização na minha religião, né? Eu sou cristã, e aí eu vi de uma hora para outra eu ter que pegar forças, sabe? De onde eu achava que nem existia força. É Sim. assim que começo. Ai, já começou, né, impactando, porque é isso, né? É o que a gente estava até conversando ontem. Quando a gente não tem outra opção a não ser forte, a gente simplesmente porque não tem outra opção.
Então vem aquela força que você não, não saberia que tinha se você não passasse por aquele desafio, né? Então os desafios vêm, como a gente estava falando, para nos ensinar algo e para reconhecer o que tem dentro da gente, né? Que você já tinha essa força, você não adquiriu a força, ela já estava dentro de você, você só precisou usá-la no momento que você precisou. E esse momento ele sempre vem como uma estrelinha, né? Como diz Deepak Chopra, ele fala assim que toda mudança ela é precedida ao caos, e é uma grande verdade, né? A gente vai começar a trabalhar essa ressignificação mesmo depois do caos. Com certeza, eu adoro as frases, né, dele. E essa é a maior verdade, né? Quanta coisa mudou com a pandemia? Óbvio, tiveram momentos muito difíceis para muitas famílias, mas quanta coisa mudou? Quanta coisa foi ressignificada com a pandemia, né? E foi o caos que aconteceu. Então, com certeza, depois do caos vem a mudança, né? Vem o que é, essas mudanças todas. Mas conta um pouquinho então do seu processo, né? Tá, Da sua jornada. legal. Eu vou começar contando assim. Eu queria só lembrar para todo mundo o significado da palavra coragem. Eu peguei no dicionário e vou ler para vocês. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo, do temor ou da intimidação. Deve-se notar que a coragem não significa a ausência do medo, e sim a ação apesar dele. E tudo começou quando, de uma hora para outra, meio que nas vésperas do Natal, eu comecei a me sentir muito mal, com uma dor de cabeça, com um formigamento nas mãos e com um certo desequilíbrio. E aí fui para o hospital. E teve uma jornadazinha no hospital até que descobriram que eu estava com cavernoma cerebral. E isso é uma espécie de angioma. Eu peguei uma definição também para vocês. Ele é um angioma. Tem gente que chama de lesão vascular. Alguns falam que é uma malformação cavernosa cerebral. Eles chamam de MCC. Mas a verdade é que são vasos sanguíneos dentro do teu cérebro mal formados. E quando ele estoura, ele sangra e provoca em você um AVC. Por isso eu estava sentindo dor de cabeça, formigamento, mas era tudo tão sutil que não veio na minha cabeça o AVC, né? E cabe aqui um Poderia adendo ser que até um sintoma de um dia estressante, de uma semana agitada perto do Natal, né? Uma coisa que pode passar despercebido. a gente estava na pandemia, né? Na época do Covid, por alguns momentos Exato. foi achado que eu estava com Covid, sabe? Em um certo Hum, hospital que eu estive. E aí eu fui para casa, não era Covid, né? Deu negativo no teste. Quando eu voltei, na ressonância magnética, foi acusado que eu tinha um cavernoma cerebral. Mas aí, até falar isso para mim, o que é um cavernoma cerebral? Né? sim. Até que chamaram um neurologista, que foi um médico anjo na minha vida, Dr. Jorge Amorim, e aí Ai, ele foi e explicou para mim e para minha família que eu tinha uma doença grave e rara. Na verdade, eu nasci com esse cavernoma cerebral, com essa má formação, e ele tinha acabado de estourar na minha cabeça. Ou seja, eu passei a vida toda sem saber que eu tinha uma lesão no cérebro. E só soube quando ele estourou. E eu peguei um dado muito interessante, Bárbara. sim. Veja só. Uma em cada 200 pessoas possuem o cavernoma, mas não sabem, Nossa. assim como Sim. eu. E muita gente só sabe quando ele começa a se manifestar ou quando ele sangra, que foi o meu caso, provocando um AVC hemorrágico. Tá? Eu também peguei um outro dado muito legal. 0,5% da população tem esse cavernoma, mas apenas uma em cada 15 mil pessoas é diagnosticada. Ou seja, tem pessoas que podem passar a vida inteira Sem... sem saber que tinha uma lesão no cérebro que poderia estourar a qualquer momento. Nossa, E aí começa essa minha jornada, sabe? Vésperas de Natal,
larguei o computador ligado, os presentes por embrulhar e fui para o hospital quando eu tive esse diagnóstico, né? Bom, naquele momento foi falado assim para mim, a gente vai precisar fazer uma intervenção cirúrgica porque a lesão no seu cérebro provocada pelo sangramento, ela está muito grande. Ela já estava um pouquinho acima do normal. Então, eles precisavam preparar uma cirurgia para mim. E era uma cirurgia que não se faz em emergências de hospital. Ela precisa ser preparada por profissionais e, enfim, de diversas áreas. E eu tinha que me internar naquele momento. E eu, com a minha fortaleza ali, eu não sei de onde ela veio, eu falei, tudo bem, eu vou operar. Só que quando veio a notícia, ótimo, daqui você vai para o CTI, é que bate aquela ficha. Eu Caiu estava a ficha. bem ontem, como assim? De uma hora para outra eu vou para o CTI, minha filha, meu trabalho, minhas coisas, o Natal, o Ano Novo, né? Eu sempre fui do imediatismo. Como assim? Mas, novamente, é aquilo que você fala, né? A gente só é forte quando a única opção que a gente tem na vida é ser forte. E naquele Isso. momento eu percebi que a razão tinha que falar mais que a emoção. Então, acho que esse é o primeiro ponto dessa live, a gente conseguir Sim. colocar a razão na frente da emoção. Muita gente, eu acho que achou que a gente vinha aqui falar das coisas do coração, do lunático, mas nem sempre é assim. Tem muitos Não, a gente momentos. precisa ser racional e tem que usar, né, a mente, nossa grande ferramenta, né? Usar e direcionar para o que é, o que foi que você falou. Naquele momento, o que que eu tenho que fazer? A gente estava até falando isso ontem. O que que eu tenho que fazer agora? Ir lá pro hospital, me internar, fazer cirurgia? É isso que eu preciso? Então eu vou. Você não deixou a emoção tomar conta, você usou o teu lado racional e foi muito sábia, né? Exatamente. Consegui botar essa razão ali no lugar e fui para o CTI. É engraçado que minha família estava ali nesse momento e minha irmã me acompanhou até o CTI. E aí, chegando lá, eu estava num hospital muito grande aqui perto de casa e ela falou assim para mim, não sei como voltar para a entrada aqui desse hospital, que parece um labirinto. E eu ainda tive a cabeça de chamar uma enfermeira e falar assim, olha, avisa a minha irmã que ela está aí na porta para poder voltar para a rua, ela não vai saber e já é de madrugada. Diz ela para ligar para o meu pai, que ele vem aqui, ajuda ela, busca, etc. E, tal. E depois ela falou assim, você, como você teve cabeça para pensar em tudo? Mas, de fato, eu achei que eu ia desmaiar naquele momento, mas não, eu consegui manter a lucidez. Isso é muito importante no momento do Muito. caos, Sim, né? com certeza. Com certeza. E daí fui para o CTI, aguardei a cirurgia. Ela aconteceu 3 dias depois, né? Foram 17 profissionais dentro de uma sala de cirurgia. Ela Hum. durou 10 horas. E essa cirurgia Rapidinho, foi só muito. uma observação. E hoje é dia do médico, né? Então, olha quantos médicos, né, que foram anjos. Alguém escreveu aqui no comentário que o médico foi anjo. Realmente, eles são anjos, né? Olha quantos ali se dedicando para que você pudesse hoje estar aqui falando, né? Então, aqui deixa o Verdade. nosso feliz dia do médico para todos os médicos que estão escutando a gente e os que não estão também. Ah, deve ter sido a Dani que falou. Gratidão, né, por cada médico que a gente Sim. encontra aí, são anjos em nossas vidas, né? Mas, por fim, passei por aquele processo da cirurgia e engraçado que quando eu entrei na cirurgia, eu só lembro de ter dado um último abraço no meu pai, um aperto de mão. E quando eu entrei, eu vi uma sala enorme. Parecia que eu estava numa grande sala de reuniões dos meus clientes que eu visitava, os bancos, as corretoras. Era linda aquela sala de reunião. E aí eu falo para você daquele momento da gente ver o positivo em meio ao caos. E eu lembro que eu falei assim para o meu médico e para toda a equipe: que sala linda! Olha, puxa, cheia de espelho, porque tem aquelas luzes e tal, cheia de Sim. espelho. Poxa, que ótimo, boa sorte para todo mundo. Então, é aquela coisa da gente levar a leveza para um ambiente pesado, para um ambiente de caos, né, Bárbara?
Não, eu acho que é isso, e mais que isso, é a presença. Naquele momento você estava presente. Você não estava, você estava, obviamente, lá dentro preocupada com o que ia vir e tal, mas naquele momento você estava presente naquela situação. E aí isso deixou mais leve o processo. Você entregou, né? No yoga tem um dos preceitos do yoga é Ishvara Pranidhana, é a entrega. Então é quando a gente faz o que a gente pode fazer com as ferramentas que a gente tem naquele momento e entrega os resultados. Não se preocupa com o resultado, porque a gente fez o que que a gente podia fazer. Naquele momento, o que que você podia fazer? É se entregar, né, às mãos daqueles profissionais naquela sala de cirurgia. Então era o que você podia fazer e você fez lindamente, fazer o que você podia da forma que você podia. Sim, verdade. É, foi assim. E eu acho que cabe um adendo aqui também, né? A gente está falando do cavernoma. Existe uma série também muito interessante na Netflix que fala dessa doença, que é rara, mas a gente viu que nem tanto, né? É, Que sim. ao menor sinal de AVC, a gente precisa procurar um médico. Existe a ação AVC, associações do cavernoma que estão sempre frisando isso. Vamos buscar ajuda médica aos sinais. E eu queria falar também um pouquinho sobre essa série. Ela se chama Airway, é a tradução de um jeito, tá? Ela está na Ah, Netflix e ela fala a história de um astronauta que teve cavernoma. que E aí ele não interessante. pôde ir para o espaço porque ele tinha essa lesão e ela poderia estourar a qualquer tempo. E aí, enfim, é uma história bem legal porque explica um pouco dessa doença rara. Eu só queria fazer o adendo também ao AVC. Dia 29 de outubro é o dia que todo mundo fala sobre o AVC, é o Dia Mundial do AVC, está chegando. E é bem Olha, legal, tem amigos aqui na live do cavernoma, do AVC. Eu falo para você que a ressignificação ela também traz isso, traz uma nova tribo, novos amigos, ela faz união, né? troca, É. muito legal. Nada é por Muito acaso, né, bacana. Lu? Se isso não tivesse acontecido, você não teria ressignificado tanta coisa na sua vida, não estaria aqui hoje inspirando tantas pessoas, né? Talvez estivesse vivendo uma vida totalmente diferente da tua vida hoje. Então, eu acho que essas coisas vêm pra gente com um propósito. E aí, quem pega isso como um propósito mesmo, e de autoconhecimento e de compartilhar como você está fazendo, você tem lá o teu Instagram que você está movimentando, você ajuda outras pessoas, né? Você estava me mostrando vídeos e tal. Então você pegou o desafio e tirou o aprendizado e com isso está ajudando outras pessoas. Então é isso, né? Se não fosse isso, você hoje não estaria aqui inspirando tantas outras pessoas. Então é difícil ter gratidão nesses momentos, né? Principalmente no momento de dor, no momento que a gente está passando por um desafio. Mas quando a gente a- faz o exercício, porque não é uma chave que você liga e desliga a gratidão, mas quando você faz esse exercício de enxergar tudo que acontece na nossa vida como um propósito mesmo, como algo maior, a vida vai ficando mais leve e a gente vai entendendo certos acontecimentos e aceitando, como você estava falando, né? Exatamente, a gente está falando de aceitação, né? Como isso é Aceitação. importante. Vou Muito. falar para você, Bárbara, quando eu fiz a cirurgia e eu acordei, eu sentia muita dor na cabeça. Você viu as fotos, né, de como a O gente acorda de vídeo. uma cirurgia dessa de 10 horas na cabeça, a gente faz uma craniotomia, e aí só vem o caos na tua cabeça, no teu sentimento, no teu pensamento. E meu médico me acordou e falou assim, Lúcia, nesse momento eu vou pedir para você duas palavras. Uma, gratidão, que a cirurgia foi muito boa, ela foi um sucesso. E outra, paciência. Porque ele sabia que os momentos que iam vir seriam muito duros. Tudo que mexe Sim. na cabeça é difícil até de explicar. Acho que os meus amigos que estão aqui do Cavernoma conseguem entender um pouco, mas é nebuloso, é meio confuso.
Mas a paciência, eu não entendia quando ele falou isso para mim. Eu não quero saber de paciência, sabe? Eu acho que no momento da dor, a gente também sente essa rejeição. Mas como é Sim, importante alguém falar para a gente aqui agora que nesse momento é preciso a paciência, sim. E nossa, aí com depois certeza. eu fui entendendo que a paciência também é incrível, o tempo, né? E aí eu aprendi algumas coisas, É sabe? isso que eu ia te Depois. perguntar. O que que você aprendeu quando você soube que enfrentaria esse grande desafio, né? Que teve a cirurgia, mas que depois viria o pós. O que que você aprendeu com isso? Com esse Tá. Aí, desafio? depois, eu aprendi que os dias difíceis são a forma mais rápida da gente apreciar os dias bons. Né, que não existe outra forma. Eu também aprendi que eu não tinha problema, que o problema eu estava enfrentando ali, que nunca eu tive problema. Quando eu falava assim, estou com problema no trabalho, estou com problema financeiro, problema na família, problema nos relacionamentos, enfim. E eu aprendi também que o poder da oração, ele é tremendo, sabe? E como diz Padre Fábio de Mello, que é o meu líder espiritual, a palavra ela tem poder, mas imagina o poder da oração, Nossa, sim. enorme, né? Eu aprendi esse poder também. Foram uma das coisas chaves, essas três que eu citei aí para você. Muito legal. E aí você falou disso, eu até notei aqui uma frase, né? Que você falou, né? Que essa é a forma mais rápida. E aí a frase diz: o caos é a nova ordem para evoluir e se tornar cada vez mais forte. Então, foi o que você falou, os dias difíceis são a forma mais rápida da gente apreciar os dias bons. Imagina se a vida fosse linear. Imagina se não houvesse dias bons e ruins. Se existisse só uma. Como é que a gente ia saber o que é bom e ruim? Não ia ter parâmetro. Então a vida ela é cíclica, né? Tem momentos de altos, momentos de baixo. E eu acredito, Lu, assim, com o que eu experiencio na minha vida, que os momentos bons estão ali para a gente aproveitar, mas estar consciente de que eles vão passar e que vão vir momentos que não são tão bons assim. E os momentos que não são tão bons, que a gente esteja consciente de que eles vão passar também e vão vir dias melhores, né? Porque não é linear, é uma montanha russa. Quando a gente está lá em cima da montanha russa, aproveita esse momento, mas ela vai cair. E quando está lá embaixo, fica tranquilo que ela vai subir. Então é isso, né? É necessário esses lados, esses opostos, para ter o parâmetro. E a gente ser grato, né? Para você perceber que problema não eram os problemas que você achava que tinha, né? Então, realmente, eu concordo muito com isso. Complemento dizendo que quando a gente enfrenta um problema desafiador, como é importante a palavra aceitar. Essa era uma outra fala do meu médico desde a primeira vez que ele anunciou a minha cirurgia. E eu ficava me perguntando por quê. E ele falava para mim: aceita, Lúcia, aceita que você tem uma doença grave. E eu também não entendia, mas eu fui entender ao longo do percurso que eu precisava aceitar aquela minha jornada. Cada um de nós tem a nossa. Cada um sabe a dor e a delícia de ser e quem é e de enfrentar os desafios que enfrenta. E aí, naquele momento, eu não percebi a aceitação, mas ao longo da jornada de 8 meses de reabilitação, de parar a vida total, eu percebi que eu tinha que passar por aquele problema. E aos poucos eu fui percebendo que deixa vir, deixa vir, e vamos levar o que a vida preparou para gente. Sim. É isso. Quando a gente está ali no meio do caos, né? No meio do furacão, no olho do furacão, a gente, como você falou, fica tudo nebuloso, igual na mente, né? Numa cirurgia do cérebro. Fica tudo muito nebuloso, a gente não consegue enxergar o que está depois daquilo. Mas quando passa, que as coisas vão se acalmando, a gente fala, entendi por que que eu estava ali naquele momento. A gente vai entendendo esse quebra-cabeça da vida, né?
E aí, falando sobre quebra-cabeça da vida, me vem algo assim, agora aqui de falar, é que todos nós temos uma importância, né? Nesse quebra-cabeça da vida. É como se nós fôssemos uma, cada um de nós, uma peça desse quebra-cabeça. E todos nós somos importantes, porque eu acredito que nesses momentos é tanta dor, é tanto sofrimento, né? Tanto desafio que as pessoas desistem, falam, ai, eu não sou importante, eu, sabe, não sou útil. Só que todo mundo é importante nesse quebra-cabeça da vida, né? Todo mundo tem a sua sementinha ali e tem importância. Então, isso me veio de falar. E Legal. uma coisa que eu queria te perguntar é como que você diz, porque você sempre teve, você falou que sempre foi ligada à espiritualidade, ao autoconhecimento, mas como que, assim, o que mais te fez despertar para o autoconhecimento nessa jornada, né? É engraçado, né? Antes de eu falar como eu cheguei até lá, é importante a gente esclarecer que hoje em dia, cada vez mais médicos e pesquisadores, eles têm falado sobre essa questão das emoções ligadas às mudanças fisiológicas do nosso corpo, né? Minha irmã está aqui na live, ela também é uma profissional ligada a neuro, né? E aí ela tem uma teoria também que explica isso, que é o poder da comunicação do cérebro com o coração, do cérebro com o equilíbrio emocional, né? E eles têm um propósito de nos autorregular, sabe? E Claro. aí, o meu primeiro momento de experimentar esse equilíbrio no momento desafiador foi dentro do CTI. Foi ali que eu experimentei pela primeira vez a meditação. Foi o meu Hum, primeiro encontro comigo e perceber que ficar ali 4, 5 dias sozinha, sem ninguém estar ali conversando com você, sem ter ninguém, é, foi, foi, foi diferente, mas também foi um aprendizado. Tanto que hoje em dia eu não consigo deixar de ter aquele momentozinho comigo, sabe? De estar conversando com a minha mente, de estar acalmando a minha mente. E ali eu comecei a minha ressignificação, sabe? nossa, olha, quem diria, né? No hospital que você experimentou a meditação pela primeira vez. Esse Foi no encontro com você, esse despertar. reencontro, né, com você. Foi. E aí a gente começa a ver a ressignificação acontecendo. Eu não quero romantizar tudo isso, tá? Porque Não, é muita dor, é muito sacrifício, mas eu quero te dizer que a gente tem saída, principalmente para os meus amigos, que a gente tem o poder de, de se autorregular, né? Perante ao caos. E aí, depois é, que eu estive no CTI, para não ser muito fácil, ainda peguei Covid dentro do hospital. Olha só, ainda peguei nossa. Covid dentro do hospital. E o quadro se agravou mais ainda. Fui para o oxigênio, enfim. Foi uma série de complicações. Depois, quando ganhei alta, consegui ir para casa. Depois do Ano Novo, olha só, já tinha se passado o Natal, Ano Novo, eu tive uma queda que foi um apagão ao escovar o dente. E aí eu voltei para o hospital com a cabeça lavado de sofrer uma craniostomia. E, enfim, fiquei mais uns dias internada, retornei para casa. É só para não deixar a coisinha muito fácil. E todo mundo vê que não foi fácil. Mas Não é. ainda assim, Os bastidores, né? ainda assim, depois que eu cheguei em casa, precisei fazer fisioterapia, fazer fono, ficou tudo bem, né? Com a queda. E aí, com o tempo ocioso, eu procurei descobrir coisas, né? Isso também é muito importante. A gente tem a internet aí à nossa mão e a gente pode ir catando um monte de coisa que a gente gosta como indivíduo. E aí eu comecei a pesquisar sobre mindfulness. Eu achei legal ficar ali no CTI. Eu tirei esse ponto positivo. Não que seja legal o CTI, que não é. Mas Não. tem um ponto positivo ali. E aí eu trouxe para a minha vida. Fui procurar mindfulness, que eu queria entender isso um pouco mais. E aí eu fui entender que ele é
a técnica de fazer um pensamento por vez. É como se fosse um trânsito que uma vez você estava explicando, né? A gente fazer um carro fluir por vez nesse trânsito. Depois eu comecei a pesquisar outras coisas. Eu estava encostada pelo INSS e procurei sobre aromaterapia. E aí comecei a comprar os óleos essenciais, fazer sabonetezinho, fazer umas misturinhas. E por fim, cheguei ao yoga. Ai, que lindo. Foi um Mas encontro muito legal. lembrando, né, que você conheceu o yoga lá no hospital ainda, porque meditação é yoga, né? É, algumas pessoas não sabem isso, né? Então é legal a gente falar aqui que muitas coisas é yoga. A prática dos mantras, a respiração, a meditação, a busca pelo autoconhecimento, então estudar os livros, isso tudo é yoga. Então, você já estava conectada com yoga lá no CTI. Olha que lindo. Já, já. E eu estava ainda num processo de reabilitação, bom frisar. Então, eu estava fazendo neuropsicóloga, eu estava fazendo fisioterapia, fonoaudiologia, fazendo ainda o acompanhamento com o meu neurologista e também o meu neurocirurgião, uma série, sabe, de questões que eu precisava reaprender, inclusive a andar sob escada. E aí, mas Uhum. dentro de mim eu sabia que o mundo lá fora não ia mudar antes que o mundo aqui dentro Uhum. mudasse. Né? Sim. Então, eu acho que por isso a busca de todas essas coisas estava sendo tão instigante para mim. Né? E assim começou. E aí sim começou o processo de aprendizado de muita coisa. Ah, e eu acho que isso também, de alguma forma, né, Lu, te motivou. Eu acho que a gente precisa, na nossa vida, a gente precisa de uma motivação, de um sonho, ainda mais quando a gente está passando por momentos, né, desafiadores, por momentos, seja depressão, seja qualquer que seja, nesses momentos, quando a gente se apega a alguma coisa que nos dá meditação, que nos dá motivação, isso muda a gente, né? Faz a gente ter aquela vontade de viver, aquela vontade de se recuperar, de ficar bem. E foi isso, você foi estudando, você viu aquele mundo do mindfulness, viu o mundo da aromaterapia e foi focando a sua atenção nisso. Isso foi te motivando a melhorar, a voltar à vida, né? Então, eu acho que uma dica, assim, as pessoas que estão se sentindo mal, tem uma pessoa querida aqui na live que falou que está com depressão, que eu conheço, ela está em um processo depressivo, e tem outras pessoas passando por momentos desafiadores. Nesses momentos, busca alguma coisa que te estimula, que te motiva, um sonho. Qual é o teu sonho? Porque é isso que move a gente, né? Eu acredito muito nisso. E a gente tem a internet aí na nossa mão, né? Sim, Basta com saber certeza. fazer, escolher, né, essas buscas. Mas enfim, a gente estava falando do yoga. Então eu quero saber o que que você. Ai, eu adoro, né? Eu sou suspeita a falar, mas o que que você aprendeu assim com o yoga que mais te chamou a atenção? Eu aprendi um monte de coisa. Principalmente, eu aprendi a desmistificar o yoga. E aí, uma dessas coisas que eu aprendi que yoga não é religião. Eu nunca tinha tido contato com o yoga. E eu tinha alguns mitos na minha cabeça, sabe? E aí, pelo contrário, eu percebi que depois do yoga eu sou uma cristã melhor, porque eu consigo meditar minhas orações, eu consigo mentalizar muito melhor aquilo que eu quero agradecer a Deus, aquilo que eu quero pedir a Deus. Né? Eu consigo falar com Deus de uma forma mais tranquila, mais calma. Né? Tem até uma frase que fala assim: olha, rezar é falar com Deus e meditar é escutá-lo. Né? Eu aprendi também que eu tenho um cantinho da minha casa e um tapete que eu adoro e que eu não troco por nada. Que Hoje em dia é a linda! parte da minha casa que eu mais gosto e é o momento que eu me encontro comigo mesma, sabe? Eu aprendi que a gente tem no nosso corpo pontos, que são chakras,
que quando a gente mentaliza eles na nossa respiração e a gente pensa nesses pontos, depois a gente se sente bem. De alguma forma, eles dão mais energia para a gente, para trabalhar, para fazer nossas atividades, para a gente estar bem, né? Aprendi isso também. Eu aprendi E também. só um OBS, só uma observação aqui, que inclusive quando você leva a tua atenção para esses pontos, foi o que aconteceu na aula de ontem, você consegue senti-los, mesmo eles não sendo físicos, eles sendo portais energéticos do nosso corpo. Quando a gente leva a atenção, a gente consegue sentir. Olha que incrível, né? Só uma observação, porque É, ontem você falou na aula que você sentiu, né, pulsar foi. ali. Foi por duas vezes. Uma vez eu senti o meu coração, inclusive eu entrei num estado de meditação e consegui sentir ele batendo, e por algum momento escutava a batida. E ontem no baixo ventre, né, a gente fez algumas técnicas e também Sim. consegui sentir aquele pulsar. Eu aprendi também que yoga não é estar em uma posição difícil ou bonita, né? Isso também é um mito. Né? Eu aprendi que a posição bonita é aquela que te faz bem e que você consegue mergulhar em você. Né? Eu aprendi muitas coisas, sabe? A usar a meditação e o mindfulness no yoga e também transportar isso para o meu dia a dia. Então, às vezes, na academia, fazendo uma caminhada, uma esteira, eu também consigo tranquilizar a minha mente, consigo trabalhar a meditação, às vezes fazendo uma atividade da casa, varrendo a casa, lavando uma louça, né? Ou seja, é você sair do tapetinho e trazer tantas técnicas legais para o teu dia a dia para te dar leveza. É o que a gente é o que a gente fala, eu falo na aula. O tapetinho é o nosso laboratório. Ali a gente vai se investigando, vai estudando, vai aprendendo para levar para onde? Para nossa vida. O yoga ele acontece quando a gente sai do tapetinho, é isso que você falou. Quando você sai e vai fazer suas atividades, é ali que o yoga começa, né? Antes era só o estudo, o reconhecimento, pra, na vida real ali, quando sai do tapetinho usar. É isso, muito lindo. Exatamente. E E eu também só uma aprendi. coisa, desculpa, pode falar. Imagina, fala, fala. É só porque muitas pessoas não que poderiam estar se beneficiando do yoga, né, não estão e não começam e não buscam porque acham aquilo que você falou. Disso que você está falando está perfeito. É isso. É bom as pessoas terem isso em mente para que, pensar que o yoga é religião, pensar que tem que ter um tipo específico de corpo para praticar yoga, ou idade, ou yoga é só para gente calma. Ah, não, yoga tem que movimentar muito o corpo. É só para frisar aqui, mais uma vez, que não. Tem diversos estilos de yoga. Você pode ir para uma aula que você vai sair suando, e você pode ir para uma aula que você vai sair tranquilo e vai trabalhar só sei lá, a meditação, vai trabalhar só mantras, vai trabalhar só respiração. Então, aonde você estiver, não precisa nem de tapetinho nada. Onde você estiver, é possível praticar yoga, seja através da respiração, através dos mantras, através de, enfim, de conexão. Então, assim, o yoga, ele não é a pessoa que se adapta ao yoga, é o yoga que se adapta à pessoa. Isso é muito Ah, importante falar. com Desculpa, certeza. pode seguir. É só para aproveitar o gancho para ficar claro para todo mundo. Não, eu acho que era isso. Acho que mais o aprendizado foi desmistificar, como eu falei mesmo, e esses aprendizados. Ai, lindo. Agora, ferramentas que podem ajudar em momento desafiador. Quais as ferramentas, assim, no momento que a Ferramentas. pessoa está passando, que pode ajudar? Então, no período da reabilitação, que foi um momento bem desafiador, porque a gente se encontra ali num momento muito com a gente mesmo, a gente não pode sair, fazer as atividades que a gente estava acostumado, a gente tem que ficar totalmente em prol dos médicos e da tua reabilitação, né? Deixar a tua Sim. vida um pouco de fora. E aí tem umas ferramentas
que eu queria falar para todo mundo, que seja qualquer desafio da vida, é super interessante a gente procurar saber um pouquinho mais. Primeiro, a aceitação e a ressignificação que a gente falou lá do início, né? E Sim, quando o meu médico dizia para mim, quando eu descobri que eu estava sofrendo um AVC, aceita, eu não entendia nada. Mas como é importante a gente aceitar e ressignificar. Porque você quem decide o que vai ser eterno no teu coração. Se você não aceitar, você vai entender que eternamente você vai ter no seu coração aquela situação que você não concorda. não Então, muitas aceitou, vezes, né? é importante você aceitar, mas também mudar dentro de você o que precisa ser mudado. E eu vou falar para você que não foi fácil para mim, acho que nem concluí isso tudo até hoje. Eu estou em processo. E eu acho que a gente vai estar sempre de aceitação, de ressignificação. Com Uma outra certeza. ferramenta que eu falaria para você, e depois desse processo da aceitação, né, é fundamental, é a fé. Né? Minha mãe ficou comigo no hospital e a gente orou como nunca, sabe? Todo o processo antes da cirurgia, durante a cirurgia, minha família orando, pós-cirurgia também a gente orando pela reabilitação. É, a fé, se ela move uma montanha, o que ela não faz contigo, Com né? certeza. E a oração de todo mundo junto, né? E tem mais Exato. força ainda quando se reúnem pessoas para pedir e orar por algo, por alguém, por algo. Isso traz mais força quando a gente reúne, né? A sanga que a gente fala no yoga, que é o grupo, a energia do grupo tem muita potência e muito poder. Exatamente. E a fé é o sustento da gente não desistir, né? Porque Sim, você só vence amanhã se você não desistir hoje. E o com sustento certeza. disso tudo, com certeza, é a fé e a oração. Uma Sim, outra ferramenta que eu diria seria o cuidado pessoal, né? O nosso autocuidado, para a gente continuar firme ali, seja aquele cuidado do bem-estar, né? Uma massagem, o banho, você sentir a água caindo, o seu bem-estar físico, o social, que é você não se isolar eternamente, né? Tem uns momentinhos ali, mas você procurar estar perto de pessoas que te fazem bem, que têm empatia, sim, você saber pedir ajuda, com o certeza. autocuidado emocional também, que é se acolher, é cuidar dos sentimentos, é você ler. Né? Eu li muito nesse período, lógico, nos primeiros meses é impossível ler. A gente fica com a visão turva, você não tem vontade. Mas quando vai passando, a gente passa aquele esforço de voltar à nossa rotina, né? E uma das coisas foi ler. Acho que a gente podia aproveitar agora até indicar uns livros aí legais. Você tem livro bom para indicar? Eu, inclusive, está do meu lado, porque esse é o que eu tô lendo atualmente. É maravilhoso. Se chama O Poder do Agora. Esse livro é muito incrível, porque conta, né, vai sendo narrado e vai explicando o quanto é poderoso a gente se conectar com esse momento com que a gente tem agora. Não deixar que a nossa mente nos leve, né, para os buracos negros aí da vida, em que a gente começa a se identificar com o negativo, né? Não dá para romantizar, como a gente está falando, numa positividade tóxica, nada disso. Mas se nós temos duas opções, né? Olhar para o negativo e olhar para o positivo, por que que a gente não busca ver o positivo, né? Então, quando a gente se conecta com o momento presente, com o agora, é possível ressignificar muitas coisas, mudar alguns padrões mentais, de crenças, de pensamento. E esse livro é muito legal, que ensina também formas de meditação. Então, essa é a minha dica, o poder do agora. Legal, eu também tenho. Na verdade, eu tenho assim, olha o Tum. Olha, gente, tem uma biblioteca! Eu costumo deixar na minha cabeceira, né, vários livros, que eu não gosto de ler um por vez, eu gosto de ler um monte, porque o dia que eu estou inspirada mais para uma leitura, eu pego um livro. Eu também Aí no sou outro dia eu assim. estou mais inspirada para outro. Então, por isso que às vezes eu demoro a ler livro, mas é de mim, eu gosto de ler vários, mas eu vou separar dois. Tá? Tá, Um, A
Bíblia, que quando a gente Ai, tem um tempinho, eu acho que energiza também, com acalenta. certeza. Olha, dá até Traz um vontade quentinho de pro abraçar coração. assim, ó. É, E um outro, é linda. muito legal, que eu estava lendo até antes de acontecer tudo isso comigo, mas eu creio que tinha sido uma preparação para os dias vindouros. A coragem de não agradar. Olha, interessante. É, que legal. E uma das coisas que eu aprendi também no meu processo foi dizer não. Não para diversas coisas, não só pessoas, não, mas não se eu não quero sair, não se eu não quero colocar uma roupa, não se eu não quero ficar de cabelo mais liso, eu quero ficar de cabelos enrolados. Eu aprendi, e às vezes o não seu não agrada o outro, a outra pessoa, mas o poder de não agradar, ele também é alimentação para gente. Nossa, com certeza, Lu. Até porque quando a gente foi ensinada a agradar muito o outro para o outro aceitar a gente. Mas isso para mim não é o tipo de relacionamento que eu quero. Eu não quero que a pessoa me aceite só se eu agradar ele. Eu quero o outro, né? Eu quero que a pessoa me aceite como eu sou. E se foi o que você falou, se hoje eu não quero fazer algo que a pessoa está me convidando, eu quero que a pessoa me aceite eu falando que eu não tô afim. Porque isso é respeito, é empatia, né? Então, é muito legal a gente aprender a dizer não e aprender também a aceitar o não do outro. Quando alguém falar não pra gente, a gente entender, porque uma hora a gente também vai falar não pra pessoa, né? Eu acho isso muito É. importante mesmo. Como são legais essas ferramentas, né? O livro é uma ferramenta essencial no desafio da vida, porque ele te leva a tua mente para outro patamar, para outros cenários. Nossa, livros de Faz romance, livros de ficção, você entra num mundo novo, né? exatamente, exatamente. E aí, uma outra ferramenta que eu gosto muito é a aromaterapia. Eu fiz uma busca, né, sobre esse tema, eu cheguei a fazer um cursinho online no período que eu estava, que eu tinha mais tempo, né, por conta da reabilitação e que eu cuidei de mim somente, só fiz isso. Mas eu sei que você é aromaterapeuta, então eu queria que você desse uma dica para a gente, se você puder. Em momentos desafiadores, quais os óleos essenciais você indica? Inclusive, eu estou com uns aqui, ó. Ai, dá baba, olha que linda. Ó, já até também separei os meus aqui. O queridinho, que é maravilhoso, e que o cheiro não é forte, que geralmente agrada todo mundo e que é maravilhoso para acalmar, para fazer a gente voltar para o nosso eixo, é o de lavanda. Não, esse aqui, ah, Acertando. esse todo mundo anotem quem não conhece. Todo mundo que puder ter é um coringa, assim. Pegou, tá no momento desafiador, anda na bolsa, deixa do seu ladinho da cama. Antes de dormir, pode pingar duas gotinhas no travesseiro. Pode pingar num difusor, se você tiver, para ficar com aquele cheirinho no ambiente. Pode passar uma gotinha no punho, misturando com óleo vegetal, com óleo de coco, para diluir, né? Dá uma para não dar nenhuma reação alérgica. Passa no punho, esfrega, inala, tem um poder assim incrível, é comprovado, tem artigos científicos sobre os óleos essenciais. Pode passar na sola do pé, que aí dá menos possibilidade de uma reação adversa. E os outros também que eu gosto bastante é o de laranja e o de limão siciliano, porque são óleos cítricos, né? Então, o de laranja, por exemplo, para quem está em depressão, para quem está muito para baixo, não quer fazer muita coisa, o de laranja é maravilhoso, ele dá uma alegria, ele traz uma vitalidade. É bom para pessoas idosas, crianças, é muito, muito recomendado. E o de limão siciliano também, é um cítricozinho, um cheiro super agradável, ajuda na concentração, no foco, né? Às vezes a gente desfoca do que a gente precisa, né? E começa a olhar muito para fora, o de limão siciliano ajuda, também traz essa tranquilidade. Ai, que legal. Que ótimo. Não, os aromas são muito bons. E assim, é super legal até a gente levar na bolsa, né? Às vezes eu levo no cordãozinho, porque às vezes a gente já está num dia
que a gente não está tão leve, né? E aí usar esses recursos é muito legal. Não precisa ser Muito. só no momento do desafio e do caos. Pode ser naquele dia que você está mais ou menos, né? É isso, Lu, é isso. É o preventivo também, É né? o preventivo. Agora, uma outra ferramenta também que a gente já falou lá no iniciozinho e que eu acho que é ganho, né, a gente ter na vida é a meditação e o mindfulness, né? Só Sim. que, assim como eu não conhecia, eu acredito que tem diversas pessoas que também não conhecem, né? Só que eu comecei a entender, olha só, de uma forma muito simples, que mindfulness é aquela coisa de você fazer, conseguir trabalhar na tua cabeça um pensamento por vez. E a meditação, aquele momento que você consegue tranquilizar a tua mente. Não é esvaziar, porque a nossa mente às vezes não consegue ficar vazia, mas a gente conseguir atingir um momento de leveza mental. E eu sei que existem diversas técnicas, né, da gente conseguir essa leveza da meditação. A gente já trabalhou isso. Mas se você pudesse, nesse momento, explicar uma muito fácil, uma técnica fácil de meditação, qual você indicaria? Ó, você falou perfeitamente, é isso. A meditação é um estado mental que a gente atinge, né? E é isso, é um pensamento por vez. Antes de entrar nesse estado, a gente precisa preparar a nossa mente, porque imagina, a gente vai correr uma maratona. Se eu não me preparar para correr aquela maratona, eu não vou conseguir. E é a mesma coisa. A gente precisa preparar a nossa mente para entrar no estado meditativo. E a forma melhor para isso é a respiração. E eu queria, inclusive, indicar uma respiração que é super fácil, que todo mundo pode fazer e que, se qualquer pessoa me perguntar, indica uma meditação, uma respiração, é essa. É a respiração que você inspira quando você puxa o ar para dentro, contando até três, vai contando um, dois, três, e solta o ar contando até seis, o dobro do que da inspiração. Então, inspira, conta três, exala, conta seis. Se seis for demais para você, vai o máximo que você puder próximo de seis. Essa é maravilhosa. Ajuda nos momentos de ansiedade, nos momentos para te acalmar. E é isso que você precisa para entrar no estado meditativo, de acalmar a tua mente, de reduzir a velocidade dos pensamentos. Como você falou, a mente às vezes não vai parar. O que você precisa é encontrar um espaço entre um pensamento e outro. E o que ajuda, uma das coisas é a respiração. E essa é maravilhosa, e que vocês podem usar quando vocês quiserem. Não, com certeza. Inclusive, essa é uma técnica que a gente pode fazer deitado, né? E se a pessoa não consegue levantar, tem as suas Sim, limitações, faz ali deitadinho, ou tá ali sentado no sofá, tá num momento que não tem nada para fazer, trabalha a respiração do 3, do 6, e a gente não é uma coisa assim rápida, fluida, de uma hora para outra vai acontecer. Mas com o passar do tempo você vai percebendo mais leveza no teu corpo. Incrível. Essa eu acho a melhor técnica, porque é eu mais fácil, também. Sim, você né? pode fazer, foi o que você falou, você pode fazer deitado, em pé, sentado, no banho, dirigindo, fa- e ninguém vai perceber. A respiração é a ferramenta que a gente tem 24 horas com a gente, de graça, e ninguém vai perceber o que você está fazendo. Você está ali só respirando, e quando você vê, você já está mais leve, mais calmo. E aí a última ferramenta que eu teria para falar para você, que eu acho que é super importante em um momento desafiador, é o yoga. Né, que eu acho que completa todas as outras ferramentas, porque dentro do yoga a gente vê um pouquinho de cada uma dessas técnicas, né? Com o yoga a gente consegue trabalhar o equilíbrio do nosso corpo junto com a nossa mente, porque em diversos movimentos, né, em diversas aulas, a gente consegue entender a sintonia do corpo e da mente com a sua fala, né, na condução dos nossos treinamentos e também a sintonia da nossa respiração para todo aquele movimento que a gente está fazendo. Parece fácil falar assim, mas não é, não é. Então, Não. assim, fica
dica, quem puder experimentar um dia, é muito, muito gostoso, e depois a gente percebe a fluidez dentro da gente. Ai, que lindo, com certeza, é isso, né? E adequar à realidade. Tem dias que você tem situações que você não vai poder fazer uma aula toda. Faz o que der para você, né? Foi o que eu falei antes, não é você se adaptando ao yoga, é o yoga se adaptando a você. Então, cada um dentro da sua realidade, dentro, né, da sua vida, incluir uma outra prática, não precisa ser, um monte de. Não, é uma práticazinha ou outra. E aí, com o tempo, como você disse também, isso vai fazendo sentido e vai entendendo, né, os reais benefícios daquilo que você está E, fazendo. e é super importante frisar que quando eu comecei o yoga, eu acho que eu tinha uns 3 meses de reabilitação. Tinha uns 3 meses que eu tinha acabado de fazer a minha cirurgia. Eu ainda estava muito desequilibrada, né? O meu corpo estava ainda aprendendo ali a subir escada, algumas coisas. E eu lembro que a minha fisioterapeuta, ela indicou que eu fizesse o yoga. O meu neurocirurgião, quando eu falei para ele que eu estava fazendo yoga, ele achou fantástico, porque ele sabia a associação disso com a medicina, né? Sim. Claro, todo o meu tratamento médico foi fundamental para a minha recuperação, todos os meus remédios, todas as atividades que eu precisei fazer, enfim, a fé em primeiro lugar, mas a gente precisa buscar também dentro da gente a força necessária de buscar essas ferramentas. Muitas vezes parece que a gente não vai ter, Sim. sabe? Porque é muito repentino, né? Uma hora você está saudável e de um dia para outro você não está. Como assim? Os embrulhos de Natal, como vai ser? Mas ainda assim que a gente continue buscando. A busca é fundamental para esse processo todo. Com certeza. O yoga ensina isso que você naturalmente já tinha aprendido, que já estava dentro de você. Que a lei da impermanência, né? A vida, foi o que você falou, uma hora você está saudável, uma hora acontece alguma coisa, mas é a gente não se. Como é que se diz? Não é se impactar, porque a gente se impacta, obviamente, né? Dependendo do nível do que acontece. Mas é a gente não se deixar levar por isso. E entender que tudo, aquilo que a gente está falando a live inteira, que a aceitação, que tudo tem um motivo, e isso não vai diminuir a dor, não vai diminuir aquilo que você está passando. Mas é você não deixar que aquilo seja a tua vida, é saber que por trás daquilo tem algo, além daquilo tem algo maior. Então, o yoga ensina isso, a não deixar com que a gente se identifique com essas coisas que estão acontecendo, que nós somos mais que isso. É linda. E engraçado que na época que eu comecei a fazer o yoga, eu estava morando na casa dos meus pais, né? Eu ainda precisava de cuidados. E eles tinham acabado de se mudar de Vitória para cá, né? Inclusive foi uma luz que mandou eles virem ao Rio Nossa, de Janeiro para morar no Rio de Janeiro. Então, 2 meses antes da minha cirurgia acontecer, eles quiseram se mudar para o Rio de Janeiro e morar na minha rua. E aí, 2 meses depois, eu tive o AVC. Então, a mudança ainda estava assim, com muita coisa em caixa, etc. e tal, e eu tive que morar lá por alguns meses. E eu tinha um espaço muito pequenininho para eu fazer o yoga lá, né? Por conta ainda daquela mudança toda. E ainda assim dá para fazer, eu falo para todo mundo, né? Basta um espaçozinho, um tapetinho e a gente consegue trabalhar ali. Mas enfim, eu acho sim, que era isso tudo que eu queria, né, passar. Eu acho, como eu falei, eu acho que cada um aqui tem uma história incrível, tem um desafio incrível que venceu, que está vencendo, que poderia estar nessa live compartilhando experiências. A gente aqui, nós fomos duas personagens para tentar alimentar o coração, né, de muita gente, e a gente sabe que tem muita gente que precisa, e espero que tenha sim. sido luz, e te agradeço Que também. linda. Ai, linda. Ó, obrigada. Nossa, por você se abrir e compartilhar algo tão pessoal seu. Então, obrigada. Eu sei que é porque você tem um coração muito lindo e tem uma missão muito bonita.
nessa vida. Por isso que você teve essa segunda chance. E é isso, né? Eu acho que todo mundo que está passando por esse momento é entender como uma segunda chance, como um renascimento, né? Eu acho que isso é um acalento para o coração, entender, não, eu tô tendo uma segunda chance de viver, uma segunda chance, então eu vou agarrar isso e vou fazer da melhor forma que eu puder. E aí eu queria só oferecer para quem está aqui na live, conhecer alguém que esteja precisando. Eu tenho umas meditações gravadas que eu posso disponibilizar. Eu tenho umas técnicas de Yoga Nidra, que é um yoga restaurativo, que eu posso disponibilizar, que a pessoa pode fazer deitada na cama, que ajuda muito. Eu acredito muito também no Ho Oponopono, você conhece, né, Sim. Lu? Eu gosto muito dessa técnica, é uma oração muito forte de cura. Quem quiser, uma técnica de cura havaiana, quem quiser também posso disponibilizar. E uma coisa, a última coisa assim, a última dica alguém falou assim, adoro Yoga Nidra, ai que legal. Mas a última dica que eu posso falar, e que a gente já falou nessa live também, você falou, gratidão. A gente sabe que é difícil ter gratidão, né, em alguns momentos, mas é um exercício, mais uma vez, não é aquela chavinha que liga e desliga, é um exercício. Então, fazer um diário da gratidão. De manhã, acordar, escrever pelo que você é grato, final do dia, escrever 3 coisas que aconteceram no seu dia pelo quais você é grato. Ser grato pelo simples ato de abrir os olhos, de respirar, de ter pessoas ao seu redor que te amam, que estão cuidando de você. A gratidão realmente ela nos conecta com uma energia, uma frequência muito linda e que é uma frequência, é a maior frequência, né, de energia que existe é a da gratidão. Então, esse exercício de gratidão eu deixo aqui para vocês. Eu tento colocar na minha vida diária esse exercício e eu acredito muito nele. Então, se você também, Lu, tiver mais alguma coisa para falar, se tiver uma frase para inspirar as pessoas, para a gente finalizar essa live, pode dizer Legal. aí. Ah, e as frases, tem muita frase motivacional que preenche a gente, né? Sim, Eu quero dizer uma bem simplesinha, que diz assim, até está nesse post, inclusive eu queria lembrar a todo mundo que eu estou lançando hoje uma página no Instagram que se chama Cavernoma, o Olhar do Paciente, com o intuito de divulgar um pouco mais essa doença rara e que acomete diversas pessoas, mas a gente não sabe. É, tá lá essa frase, inclusive essa frase foi a última o último post que eu coloquei no meu Instagram pessoal. Antes de ir para a cirurgia, olha, eu nem sabia do que ia acontecer. Eu achei ela bonita, coloquei lá no meu feed. E aí, enfim, uns dias depois aconteceu tudo o que aconteceu e 8 meses parada. Diz o seguinte: nunca esqueça o quão rara você é. ai, que lindo! Somos Verdade. todos raros. Sim, joias raras, né? E muito importantes, como eu falei, nesse quebra-cabeça da vida. Ai, que lindo, Lu. E Obrigada. você, tem uma frase aí pra gente? Ai, peraí, que eu anotei aqui. Deixa eu ler. Calma. Tarararã. Ah, que legal. Tem um monte de gente aqui na live, ó, minha tia Cida, Ai, vamos muitos ler aqui amigos do os comentários Cavernoma. um pouquinho. Vai ser legal. Vamos ler. Se quiser, a gente pode ler um pouquinho. A Fala, frase que eu tenho, fala qual frase. ó, a frase que eu tenho para falar é: sua presente circunstância não determina para onde você vai. Elas meramente, desculpa, elas, a presente circunstância, meramente determinam onde você começa. Então, quando a gente acha que aquilo é o fim, que acabou, não, você está só tendo oportunidade de começar, recomeçar, e nada é definitivo, né? Tudo, o mundo é cheio de possibilidades, a vida é cheia de possibilidades. Tudo é possível. Afinal, o que há de mais permanente nesse mundo é a mudança. Né? Exatamente, bem isso. Ai, que lindo. Vamos ler aqui, ó, um Cara, pouquinho. Ó, a minha sogra falou parabéns pela live. A Ismênia, que lindo, faz todo sentido. A Medas Melo, acho que ela é sua amiga, botando carinha de feliz, super interagiu aqui. Maria Aparecida Evangelista, acho que é da sua família.
falou que já segue a Sim, página. Pessoal agradecendo, Tati falou muito também, comentou. Foi o renascimento que aconteceu na sua vida, um milagre, pedindo para a deixar doutora Paula gravado. está colocando o coraçãozinho. A Lilian, sua amiga, que também teve, né, o Sim, Cavernoma, que sim. agora é minha aluna, também compartilhou aqui, É super falou legal que ela. falar que a Lilian também tem uma página ótima, que é o Cavernoma Sim, e Vida Também. É uma página ótima também que ajuda a divulgar o Cavernoma. Enfim, muito bacana. Ai, muito bom, é bom, né? O conhecimento liberta a gente, muito legal. Muita gente falando que gostou, que amou. Obrigada, Paulinha, Tô Thay. vendo. Sua família aqui em Ariane peso, muito Santos, obrigada, gente. Que lindo. a Obrigada. visita aqui, muito bacana. Olha, beijo para todos no coração, uma boa noite. Um beijo, boa noite. Tchau, Até logo. obrigada, Lu. Beijinho. Beijo.